Bom, pessoal, eu quero primeiro, né, saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Essa porta, né, como a gente já está sabendo, ela já explicou, foi exatamente um ponto decisivo. Eu digo até que foi um divisor de águas, porque foi daqui que Pedro compreendeu que o Evangelho não era algo restrito só para os judeus, né? Então, algumas coisas aconteceu aqui em Jope que faz necessário, apesar de toda a explicação, faz necessário a gente trazer à tona, né? Jope era uma antiga cidade cananeia e ela foi muito importante, né? Porque ela era o único porto na época que se via como porto da cordilheira do Egito com o Carmelo. Então, para você ter ideia de como era importante esse porto aqui de Jope, todos os grandes reis do passado, eles utilizaram esse porto aqui, né? Salomão utilizou esse porto para trazer a madeira para a construção do grande templo. E outros mais foram utilizando porque ele era exatamente o principal da época. E não é à toa que ele permaneceu, né? Ele foi uma área bem movimentada, uma área portuária bem movimentada até o ano de 1965. Né? E foi exatamente até aí que foi o grande apogeu do porto de Jope, também chamado de Porto de Haifo, né? E quando Israel saiu do Egito e chegaram à terra prometida, essa parte aqui de Jope foi dada à tribo de Dan. Então os danitas foi quem ganhou essa parte aqui, né, da terra de Jope. E eles souberam utilizar-se bem, por quê? Porque naquela época ter um porto dentro das suas terras era algo de grande importância, porque não se fazia a rota de comércio como hoje, que tem as rodovias, né? Era exatamente por meio de porto. Né? Então, a tribidão foi muito bem-aventurada em ganhar Jope nessa época, né? Algumas coisas a gente precisa falar sobre Jope. Primeiro, que Jope foi um porto que Salomão, como já falei, muito se serviu, né? Porque Salomão havia feito uma aliança com Irão. E Irão pediu terras a Salomão e em troca das terras ele trazia madeira escolhida, né, em jangadas, viu? Naquela época era transportada em jangadas e essas madeiras chegaram aqui no porto de Jope, né? E outra coisa também que a gente deve se lembrar, que foi aqui em Jope que aconteceu a ressurreição de Tabita, né, de Dorcas. E essa ressurreição ela repercutiu por toda essa área aqui. Né? A Bíblia mostra isso claramente, porque em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que essa Tabita, chamada Dorcas também, né? Era uma discípula notável pelas suas boas obras, né? Era uma mulher que se dedicava às viúvas da época, costurava roupa para as viúvas, e quando ela morreu, não é? As viúvas cercaram Pedro e começaram a chorar, e aí deu-se a ressurreição de Tabita, não é? E também foi aqui em Jope que Cornélio mandou chamar Pedro, né? Cornélio teve aquela visão e manda chamar Pedro, porque até então, né, ele só sabia que as orações dele estavam sendo ouvidas, que as esmolas dele estavam chegando na presença de Deus, e ele manda chamar Pedro. E foi aqui, na casa de Simão, o Tidor, que Pedro estava, e a Bíblia diz que chegou uma hora em que Pedro resolve orar, e Deus dá uma visão para Pedro de um lençol, como que um lençol de 4 pontas descendo do céu. E dentro daquele lençol havia todo tipo de quadrúpede, né? E a voz que dizia, mata e come, ele disse, não, nunca comi coisa imunda, né? E aquilo ali para Pedro foi assim tremendo. E a Bíblia diz que mal ele acabou de ter aquela revelação, alguém chegou aqui chamando por Pedro, que era exatamente os emissários de Cornélio, né? Um homem justo, um homem temente a Deus e que estava procurando, né, vamos dizer assim, estava procurando um norteador da sua fé, estava procurando se situar. E aí Pedro entendeu e foi, né, e chegou lá e fez o grande sermão, né, que impactou toda a família de Cornélio, né? E eu acho interessante que quando Pedro chega, eles todos estamos aqui. Né? Isso aqui a gente encontra no livro de Atos, capítulo 10, né? Como já foi falado pela nossa irmã, aqui também deu-se a fuga de Jonas, né? Que ele tinha uma missão para Nínive, ele pega aqui do porto de Jope, ele pega um navio para Tarsis. Então, assim, muitas coisas aconteceram aqui em Jope, né? Ela não só é importante por ser uma cidade portuária, mas porque ela foi também uma terra de milagres.
né? Uma terra de milagres. Eu poderia dizer nessa tarde que Jope foi uma terra de milagres, né? Jope foi um divisor de águas, porque foi quando Pedro viu aquele lençol a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, quem tiver Bíblia, abra aí em Atos capítulo 10. E a gente vai ver uma coisa interessante, uma declaração belíssima, né? Que eu acho interessante essa declaração. Atos capítulo 10, né? O versículo 23 em diante diz assim: Pedro os convidou a entrar e os hospedou, os emissários de Cornélio. E no dia seguinte partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Tinha pessoas aqui que resolveram acompanhar Pedro nessa missão. E no outro dia chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava com seus parentes e amigos. Cornélio tinha preparado toda uma comitiva para receber, ele estava tão ansioso. Imagina que você ouvir alguém dizer para você que tem um homem chamado Pedro na casa de Simão, o curtidor, Deus revelou até o interesse, né? Então ele estava muito ansioso para ouvir o que ia sair da boca de Pedro, né? Então juntou os parentes, juntou os amigos, né? E a Bíblia diz que ele chamou os amigos mais íntimos, ou houve convidados escolhidos a dedo por Cornélio, né? E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés adorando. Olha, ele estava com o coração muito quebrantado para ouvir a palavra, né? Mas Pedro fez levantar dizendo: levanta-te, que eu sou homem como você. E outras Bíblias dizem: eu sou conservo, né? E aí, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. E lhe disse: vocês sabem que muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, olha, a visão que ele teve do lençol. Deus me mostrou que eu não deveria, não é, ter por comum ou por imundo, né, ou por impuro homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, perguntado por vocês, me mandaram buscar. E Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, e às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Irmãs, isso aqui é muito interessante, porque a gente vê que quando Deus quer encontrar alguém, Ele nos acha. Para Cornélio, ele se revelou com roupas, né, resplandecentes. Já para Pedro entender que ele não fazia divisão entre judeu e gentil, ele se revela com o lençol descendo do céu, né? Eu acho lindo assim, porque é um Deus assim que ele quer romper barreiras e não criar barreiras, né? E aí ele foi e ele disse: e Deus ouviu, e aí este homem de roupas resplandecentes me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Ou seja, tinha oração envolvida, tinha uma vida envolvida, só que Cornélio não sabia a maneira como esse encontro ia acontecer, mas Deus marcou o encontro. Uma coisa eu tenho para dizer a você nessa tarde: é que quem Deus resolve marcar encontro, Aleluia, tem perigo dele não marcar e a pessoa não tem como Aleluia, fugir. Jesus. Glória a Deus. Glória Não a tem Deus. como fugir, né? E aí ele disse: mande buscar em Jope a Simão, e será Deus dando toda a trajetória. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, viu? E que mora perto do mar. Está aqui a casa, né? Era curtidor de couro, morando perto do mar. Deus deu o endereço. Agora eu pergunto: será que esse Deus que acertou de forma tão detalhada, né, o endereço de Simão, será que ele erra o nosso? Né? Sabe tudo a nosso respeito. Sabe tudo a nosso respeito. E assim, dizia Cornélio, eu mandei te buscar imediatamente. E foi bom que tu tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor nos mandou dizer. Era muito coração quebrantado, né? Então Pedro começou a falar e disse: agora, acho linda essa frase de Pedro, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras versões diz: agora eu reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas de todas as nações Ele aceita todo aquele que teme e que faz o que é justo, né? Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos, né?
E como também Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E aí Pedro, ele começa a discorrer todo o seu sermão e falar, não é? E falar do Jesus que até então Cornélio servia, não é? De uma forma, vamos dizer assim, de uma forma tradicional, era um homem de uma religião tradicional, e não sabia ele, né, que já estava na mira de Deus. Eu costumo dizer que Deus tem uma mira. E quando ele bota a gente na mira dele, ele nos alcança. Então, foi esse encontro que houve aqui. Quando eu falo que foi divisor de águas, porque nenhuma outra passagem bíblica revela de uma forma tão clara um Deus que não faz acepção como essa daqui. Né? Deus deu o endereço, né? Deus se revela para Pedro, se revela para Cornélio, marca o encontro, junta, prepara as pessoas na casa. E hoje nós temos o privilégio desse Deus que marcou o encontro, né? Na casa de Simão Curtidor, marcou o encontro conosco. Aleluia, glória a Deus. Então que Deus seja louvado, é essa a nossa palavra, né? Que a gente saiba verdadeiramente que esse Deus é o Deus que rompe barreiras. Aleluia. E que para marcar encontro conosco, Ele cria situações. Verdade. Né? Muitas vezes a gente tem alguém na nossa família que está dando trabalho, que a gente queria que Deus marcasse o encontro com essa pessoa. Né? A gente fica, Senhor, marca o encontro. E a gente não sabe, e às vezes esse encontro já está até agendado no calendário de Deus. Né? E no dia certo Deus marca o encontro. Eu costumo dizer que encontro que Deus marca, ninguém nem muda a data, nem chega atrasado e nem tem condição nem sequer de pensar em não comparecer. Porque encontro que Deus marca, Ele nos acha. Aleluia. Que Deus abençoe. Missionário, queria só fazer uma observação dessa palavra, porque Cornélio era um centurião romano. Ele comandava uma centúria, ou seja, 100 ou mais soldados romanos. E o exército romano é que tinha crucificado Jesus. Então, se Deus não fala com Pedro, Pedro não ia na casa de Cornélio jamais. Jamais. Agora, interessante que quando Pedro chega lá, se você ler a partir do versículo 44, capítulo 10, você vai ver Deus, para provar a Pedro que aquele encontro tinha sido realmente feito por ele, aqueles homens, a palavra diz assim, versículo 44, estando Pedro ainda falando de Jesus, derramou-se sobre todos, olha, não foi um, todos que estavam ali, o Espírito Santo, e eles magnificavam a Deus falando em línguas. Quer dizer, Deus batizou eles no Espírito Santo. Aleluia. E depois disso, Pedro diz, o que podemos fazer agora? Só nos resta somente batizá-los também nas águas. Aleluia. Ou seja, foi selado a comunhão de Deus com aqueles homens. Deus estava mostrando que Ele é o Deus de todas as nações. Glória a Deus. Nesta tarde feliz, neste santo lugar, Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Vamos lá. Gente, vamos fazer uma oração nesse lugar? Vamos? Eterno Pai, Em nome de Jesus. nós queremos agradecer, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui Em nome de Jesus. para contemplarmos a história que o Senhor escreve, porque o Senhor escreve a história de toda a humanidade. Oh Deus. Deus, essa tarde nós temos um pedido a fazer. Que assim como o Senhor mudou o coração de Pedro naquele dia, mude o coração de cada um de nós. E nós possamos aceitar o nosso semelhante, sabendo que Tu és um Deus de todas as nações, de todas as pessoas. Pai, transforma cada um de nós. Nos torna seus seguidores de Jesus Cristo. Pai, nos dá um coração capaz de perdoar e de entender que o Teu amor e a Tua misericórdia se estende a todas as nações. Obrigado, Senhor, por esta caravana, pela irmã Linha, pelo irmão Jessé. Obrigado pela irmã Mônica, pela irmã Aparecida, Joatã, por todos os irmãos e irmãs que Cristo. Continuas a nos abençoar, meu Deus, e nos fazer sentir a Tua santa e maravilhosa presença. Como estamos sentindo neste lugar. Fala conosco como o Senhor falou com Pedro. Nos mostra, Senhor, que não somos melhores do que ninguém. Que todos, Senhor, merecem o Teu amor e o sacrifício de Jesus foi por todos os povos. Amém. Glória. Dê um abraço aí da sua companheira e diga, Deus te marca o encontro. Ele é um